Olá, gente boa! Hoje eu quero rapidamente refletir sobre essa mega operação policial, ao meu ver, malfadada, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, no dia de ontem, mas com reflexos ainda no dia de hoje. E por que eu digo malfadada? Porque é uma operação que ainda trabalha por um pressuposto antigo e mais do que comprovado na sua ineficiência de resolver o problema, que é com o uso ostensivo da força, tão somente. Embora noticiado pelo governador que isso aconteceu como resultado de toda uma programação e de uma análise prévia, sinceramente, o produto final demonstrou truculência e total falta de planejamento e uma reverberação tal sobre o município aqui do Rio de Janeiro, que o município inteiro entrou em estado de alerta 2, e isso porque foi algo planejado, com inteligência. Não é com inteligência, para variar, foi uma intervenção com finalidade midiática. Sim, existe toda uma ideologia como pano de fundo e que dialoga com um eleitorado conservador aqui no Rio de Janeiro, onde assassinar pessoas rotuladas como bandidos, porque é tanta gente, são tantos corpos, que uma análise mais meticulosa acaba levantando um ou outro inocente ali naquele meio, mas isso independe. A operação policial, ela acontece de uma forma completamente arbitrária, produzindo uma letalidade enorme, fora um transtorno considerável na vida de todos os cidadãos do município. Uma quantidade imensa de pessoas andando a pé, cruzando bairros para conseguir chegar em casa. A insegurança, badernas e assaltos pontuais acontecendo em diversos pontos da cidade. E tudo isso vindo a público pelo governo do estado para se dizer que é uma operação necessária, porque há muito tempo que essas coisas estão acontecendo e precisam ser freadas. Não, que há muito tempo que o poder paralelo do crime organizado está crescendo aqui no Rio, isso é um fato. Pessoas aqui ficaram impressionadas com o potencial bélico dos bandidos, enviando drones com granadas para cima dos policiais, mas isso eles já sabem, eles sabem que está assim. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro é uma operação policial que não enfraquece o crime organizado. Não, é uma operação voltada para reorganizar o poder do crime organizado. Entendeu? Porque ela se estabelece para conceder um poder imaginário e ilusório na mente dos espectadores ao Estado, porque é um poder imaginário. Ou vocês acham que está resolvido o problema? Ou vocês acham que o crime organizado foi desarticulado aqui? Ou vocês acham que as pessoas realmente que estavam no crime e que foram mortas não vão ser substituídas? Não haverão substitutos, não existem pessoas vivendo em vulnerabilidade e que convivem com esse tipo de exemplo e de contexto o tempo todo e que estão ali no afã de poder participar disso tudo e poder galgar esses cargos que ficaram em aberto. Seria muita tolice pensar que está resolvido com uma mega operação dessa. O fato é que o Estado e uma cúpula está em busca de novas alianças. E operações como essa servem para controlar excessos e quebra de contrato que poucas pessoas fazem no modo como eles organizam os poderes aqui no Estado. E aí a gente assiste isso. Quem paga o preço realmente disso somos nós aqui, os cidadãos. Empresas tendo que fechar, prejuízos imensos, lojas sendo saqueadas, pessoas tendo que se deslocar da pior maneira possível, já estressadas e cansadas por conta do dia a dia do trabalho, tendo que viver uma sobrecarga emocional por conta, às vezes, de uma mesa de acordo entre poucas pessoas no modo como eles resolvem isso. E tudo isso se favorecendo de uma política de segurança altamente ultrapassada. Altamente ultrapassada, onde quanto mais reprime, quanto mais persegue, quanto mais letal se estabelecem essas operações, mais o crime organizado cresce e se enraiza. Eu não consigo entender como que o carioca não observa que nós estamos diante de uma enxugação de gelo constante. Porque por mais que muitos possam querer vir nas redes sociais ou em conversas e defender a postura da polícia, que inclusive tiveram vítimas, também policiais morreram, deixaram suas famílias órfãos, desamparadas, por conta de uma guerra e de uma batalha que, sinceramente, não tem o interesse, não satisfaz o interesse e as necessidades da população, mas diz respeito às querelas entre um grupo muito circunscrito de pessoas. E aí, por mais que alguém possa vir em defesa disso, essa pessoa jamais poderá alegar que o problema foi resolvido. Pode se dar por satisfeito porque é bandido, foi morto, então não pode chamar de chacina. Tá. Mas o crime continua organizado, continua permeado por todas as camadas, inclusive da política, altamente articulado. Todas essas armas que foram apreendidas, há uma possibilidade imensa de, num curto prazo de tempo,
esses mesmos criminosos estarem com armas muito mais potentes, porque é assim que acontece, mas acontece nos bastidores, acontece fora da vista da população, e a população acha que a única coisa que acontece é quando ocorrem essas explosões de mega operações, cujo intuito é apenas regular os excessos para poder passar mensagens para grupos armados que extrapolaram acordos estabelecidos, e com isso poder demonstrar ali um poder ilusório do Estado para angariar capital político, por exemplo, para o governador e para os seus representantes aí na proximidade das eleições, e segue o Rio de Janeiro dominado pelo crime, que divide um acordo silencioso com o poder público aqui do Rio de Janeiro, e esse problema não se resolve nunca, porque podem trazer canhões, podem trazer o exército, o governo do estado poderia ter conseguido o apoio da Força Nacional. E esse tipo de combate e de embate não é o que resolve o problema aqui. Aqui resolveria o problema com inteligência, com a revisão no modo como se trabalha a repressão a esses entorpecentes, para que se pudesse desarticular esses nichos de mercado e mexer na essência daquilo que faz esse capital girar. Mas me parece que o povo do Rio de Janeiro não está preparado para essa conversa. E aí eu vou ter que concordar com uma manchete do Intercept que eu olhei agora há pouco, porque a pior operação policial do Rio de Janeiro é sempre a próxima. Sim, porque quando a gente pensa, pronto, agora bateu o recorde, daqui a pouco vai vir uma pior. E é nesse caos periódico que, se a gente não virar os olhos para resolver o problema de maneira consistente e definitiva, é o que a gente vai ficar vivendo de tempos em tempos, infelizmente. E isso não é ser profeta, é apenas a gente deduzir a lógica que está estabelecida bem diante dos nossos olhos. Paz e luz e toda a minha solidariedade para aqueles que perderam entes queridos, dentre policiais, dentre pessoas honestas e trabalhadoras, e tantos quantos que vivenciaram transtornos enormes por causa da arbitrariedade e da maquinação de poucos. Paz e luz, gente boa.